E aí, irmão, como é que você tá? Olha a vista aqui, irmão. Olha que coisa linda. Eu já quero pedir desculpa porque tá tendo muita música ali no vizinho. Eu não sei se vai pegar aqui no vídeo. Mas, irmão, do tanto de música que eu já tive que enfrentar pra gravar, isso aqui é de boa. Ó, minha cadeira ali esperando, ó. Hoje não vai ter conversa aqui, ó. Irmão, bora que hoje o negócio vai ser doido. Irmão, acho que não é novidade pra nenhum de nós que enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele, ao mesmo tempo que ajudou uma galera, ele também foi desprezado num nível, irmão, que acho que ninguém jamais foi do jeito que ele foi, cara. Cara, zombaram tanto de Jesus, foram tão, com Jesus, que foram capazes de crucificar o cara, de crucificar o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, o que eu quero dizer com você? Tô distraído ali com os passarinhos lá, tem um ali, ó. Ó, tem um passarinho aqui, não sei se vai dar pra ver não. Mas tem um ali e tinha um aqui, velho. Mas não sei se ele tá ali, não. Mas voltando ao assunto. Cara, Jesus foi muito zombado. Muito zombado. Ele, mano, o cara era o Messias. Ele tentou espalhar a palavra de Deus e conseguiu, tá? Ele não falhou, não. E, cara, ele espalhou a palavra de Deus pra todos que ele viu. Irmão, infelizmente nem todos se agradaram de Jesus. Porque, cara, a palavra de Deus, querendo ou não, ela confronta muita gente. Quando a gente ouve uma verdade, a verdade, querendo ou não, machuca às vezes, né? E se a gente tem um ego muito grande, pode ser a palavra de Deus que a gente vai se sentir incomodado, cara. E o que eu quero dizer é que, cara, Jesus foi muito zombado na época dele. Porque ele tava tentando espalhar o evangelho. E ele conseguiu, tá? E, cara, se naquela época o cara foi zombado, imagina hoje em dia. Imagina quem tenta espalhar o evangelho hoje em dia, o tanto que é zoado, irmão. E o que eu quero dizer é que ser ridicularizado por espalhar a palavra de Cristo é uma honra, cara. Porque pensa, a gente tá sendo zombado, assim como Jesus também foi zombado por espalhar o evangelho. Então, irmão, a gente tá seguindo os passos do nosso mestre. E isso é honra, cara. Isso é realmente uma coisa que é honrosa para quem sofre por espalhar a palavra. E o que eu quero dizer com isso, irmão, é que muitos de nós cristãos, a gente não pode se calar só porque vão vir críticas. Não. As críticas, elas são importantes porque aí a gente se toca de que tá dando certo. A gente se toca de que esse projeto de espalhar a palavra que muitos fazem realmente tá valendo a pena. Porque, irmão, um trem que eu aprendi nessa vida: se a gente espalha a palavra de Deus e as pessoas, algumas pessoas, não ficam meio que com raiva disso, é porque a gente tá espalhando errado, tá ligado? A gente fica adaptando o evangelho, e isso não é certo. Jesus, ele espalhou a palavra de Deus como ela é. Ele não ficou adaptando ela para agradar uma pessoa, não. Ele veio aqui e espalhou a palavra. Então a gente também tem que fazer isso. E é como eu disse, a verdade incomoda. Então quando a gente pega a Bíblia e fala a palavra da Bíblia, muitas pessoas vão se incomodar. E aí quando as pessoas se incomodam, elas vão vir atacar a gente. Mas, cara, o cristão, ele não deve se incomodar com críticas alheias. Porque, cara, o propósito que o cristão tem nessa vida é de fato espalhar a palavra de Deus. E, cara, ser ridicularizado por isso é uma honra. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus foi ridicularizado, irmão. A gente tá seguindo o caminho dele. Cara, sofrer por Cristo é uma coisa que a gente tem que ter honra em sofrer, cara. Porque a gente tá sofrendo como Jesus sofreu. Lógico que eu não tô comparando aqui o sofrimento da cruz, não, cara. Tô falando assim, que o cara foi ridicularizado. E a gente também tá sendo, então isso é uma atitude honrosa. Irmão, com certeza, o mundo, ele não quer saber da verdade cristã, né? Que é a verdade que liberta. E, cara, passando merda. E, cara, principalmente o inimigo que tá no mundo, ele não quer que os outros saibam da verdade de Cristo. Então o cara vai fazer de tudo pra tentar calar a boca de todo qualquer cristão que ousa espalhar a palavra. Irmão, quando a crítica vem, hoje em dia é muito mais fácil também, né? Se na época de Jesus tinha crítica a rodo, hoje em dia com a internet é fácil você criticar alguém. E, cara, ser ridicularizado por Jesus, acho que todo cristão, tenho certeza, todo cristão que espalha a palavra e que é zombado por isso, rapaz, é sinal que tá dando certo. Cara, se a pessoa tá atacando o cristão
porque ele espalha a palavra de Deus, é porque a pessoa sentiu a palavra. Então, o espalhar da palavra tá dando certo, que é o foco de todo o canal cristão, pelo menos é o que deve, né? A gente não tem que dar uma de Simão, o mágico, de querer espalhar a palavra de Deus por fama, não, cara. A gente tem que espalhar a palavra pela palavra em si, irmão. Não buscando fama, não buscando dinheiro, não buscando nada, cara. É só buscar engrandecer o nome de Deus. Esse é o certo a ser feito. E, cara, realmente, muitos vão criticar a gente porque a gente tá tentando espalhar a palavra. Irmão, a gente tem que rir de uma coisa dessa. Porque se as pessoas estão criticando, é porque a palavra tá chegando até elas. E esse é o meta, esse é o foco. Espalhar a palavra de Deus a toda criatura. E de pregar o evangelho, não foi isso que Jesus ordenou? Então, irmão, as críticas, ela não pode parar o cristão, cara. Não. Pensa comigo, se a gente tá sofrendo, e Jesus sofreu também, as críticas e as zombarias, ridicularidades, não pararam Jesus de cumprir a missão dele de espalhar a palavra. Não pararam os apóstolos, não parou ninguém. Então por que nós seríamos parados por críticas e zoeiras dos outros? Não faz sentido nenhum, irmão. Então, cara, o que eu quero frisar na nossa mente é que pode vir críticas do mundo todo pra cima da gente que quer espalhar a palavra, que a gente não vai escalar. Cara, se pessoas estão sendo tocadas e bravas pela palavra, é que a palavra tá chegando assim como ela deve. Porque Jesus mesmo, ele incomodou certas pessoas porque as pessoas esperavam que a palavra ia ser de acordo com o que o coração delas queria. Mas, cara, a palavra de Deus é uma só e nada vai mudar. Por isso que as pessoas ficaram bravas. Porque as pessoas estavam esperando um líder político, né, para liberar a galera do Império Romano. Mas Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus. Ele veio para espalhar a palavra, não para libertar a galera do Império Romano. E Jesus, quando ele voltar, ele vai vir como o Leão de Judá. Ele vai realmente aplicar reta justiça no mundo todo, irmão. E a galera daquela época quis cancelar Jesus, né? Porque ele não estava sendo como elas queriam, pô. Ele estava espalhando a palavra que não era do jeito que a pessoa queria. E aí as pessoas iam lá e criticavam o cara. Chegaram a crucificar ele, né, não? E hoje em dia, irmão... Hoje em dia, muita gente vai querer se incomodar com a gente que quer espalhar a palavra. Irmão, se isso acontece, a gente tem que rir. Porque a gente tá conseguindo espalhar a missão, cara. A gente tá conseguindo espalhar a missão, não. A gente tá conseguindo cumprir a missão, que é espalhar a palavra. Então, irmão, quando mais a gente for zombado, mais honra é. Porque Jesus também foi zombado. Então... cara, a gente só deve continuar espalhando a palavra. Porque a zombaria, querendo ou não, ela é ruim, né? Mas, se muita gente zombar, é que muita gente tá ouvindo a palavra. Então, a palavra vai chegar cada vez em mais pessoas. Então, irmão, se você tá sendo ridicularizado por ser cristão ou por espalhar a palavra, cara, fica de boaça. Porque o nosso foco não é agradar pessoas, é agradar o Senhor. E, cara, nossa missão é espalhar a palavra e a gente tá fazendo essa missão. A gente tá sendo ridicularizado por isso? Sim, e a gente ainda vai ser muito nessa vida, irmão. Mas, cara, tenha bom ânimo. Jesus foi humilhado também. E ele não se deixou abalar, não. Por que a gente vai se deixar abalar por conta disso? Entendeu, cara? Então, cara, foca na missão. Foca em espalhar a palavra de Deus e não se importe com críticas. Porque o que importa realmente... é se a gente está espalhando a palavra de Deus como ela é. É se a gente não está manipulando ali para querer fama. Pelo contrário, o nosso foco tem que ser, assim como eu disse, espalhar a palavra de Deus como ela é. Então, irmão, não se acanhe com críticas, não se acanhe com zombarias. Se te ridicularizarem, fica suave, porque, cara, é sinal que tá dando certo. Então, irmão, bora pra cima sempre, continuar espalhando a palavra e que se dane as críticas. Posso ser ridicularizado quanto eu quiser. Muitas pessoas vão ridicularizar todo mundo porque a gente tá espalhando a palavra, mas nós não devemos parar não, cara. Vamos continuar com fé e força porque vai dar certo. Então, irmão, fique em paz, tá? Não fica mal com isso não, porque a gente não precisa ficar mal. Ah, a pessoa tá me ridicularizando. Cara, dane-se, mano. A gente tá espalhando a palavra de Deus, não é esse o foco, não é isso que importa? Então pronto. Então, irmão, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Beijão no seu coração, vou até andar aqui um pouco, porque eu quero mostrar mais um pouquinho do céu pra você, porque aqui, fim de tarde, é uma coisa linda. Olha, irmão,
Olha que beleza, cara. Cara, eu fico encantado com a beleza da natureza, irmão. É uma coisa linda. Então, cara, a gente se vê no próximo vídeo. Vamos continuar espalhando a palavra de Deus. E, cara, bora pra cima, velho, porque tá dando certo espalhar a palavra. Então, irmão, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais, soldado. Juízo, hein? Fica com Deus.